William Branham é considerado por muitos como um profeta do século XX. Mas suas próprias palavras, ao longo dos anos, mostram que ele era extremamente contraditório. Branham afirmava que recebia visões desde que estava no ventre de sua mãe. Now to this audience here, I want you all to remember when I leave, if anybody said Brother Branham is the divine healer, don't you believe that I am not. See? Jesus Christ is your healer. Agora, para esta audiência aqui, quero que todos se lembrem, quando eu sair, se alguém disser, o irmão Branham é o curador divino, não acreditem nisso, eu não sou. Viram? Jesus Cristo é o seu curador. Now, I want to claim that it's by a vision that God gave me when I was a little baby in my mother's womb. When I was born, just a few minutes, here it comes circling over where I was. It's been with me ever since. Agora eu apenas afirmo que foi por uma visão que Deus me deu. Quando eu era um bebezinho no ventre da minha mãe, quando nasci em poucos minutos, aqui está ele circulando sobre onde eu estava. Tem estado comigo desde então. Porém, um ano depois, William Branham conta uma história diferente do que ele contou em 1952. Em 1953, ele diz que a partir dos 7 anos de idade é que ele começou a receber as visões. At the age of 7, we moved from Kentucky to Indiana, up the road a bit from where we live now. We packed our water then from a well, some city block, I suppose, behind the old country home. One beautiful September afternoon, while coming from the pump with some water, there was a stately poplar tree stood about halfway between the pump and the home. Aos 7 anos de idade, nos mudamos de Kentucky para Indiana, um pouco mais acima na estrada de onde moramos agora. Naquela época, pegávamos água de um poço em algum quarteirão da cidade, eu acho, atrás da antiga casa de campo. Em uma bela tarde de setembro, enquanto voltávamos da bomba d'água com um pouco de água, havia um imponente álamo a meio caminho entre a bomba e a casa. Passing by there was a whirl of wind in the tree. What we call here a whirlwind. Why, it was nothing odd for that time of year in this part of the country. Passando por ali, senti um redemoinho de vento na árvore, o que aqui chamamos de redemoinho. Ora, não era nada de estranho para aquela época do ano nesta parte do país. But it remained in the tree, it didn't leave. I stopped to see what it was, and a voice spoke from it saying, "Do not ever smoke or drink or defile your body in any way, for there will be a work for you to do when you get older." Mas permaneceu na árvore. Não foi embora. Parei para ver o que era. E uma voz falou dela, dizendo, "Nunca fume, nem beba, nem contamine seu corpo de forma alguma, pois haverá uma obra para você fazer quando ficar mais velho." Frightened. That's not a word for it. I ran home quickly, telling my mother that a man spoke to me out of a tree. Well, she thought I was nervous. She put me to bed. But from then on, visions begin to come, and when this comes up on me, it produces a vision. I'm able to tell people what's wrong with them and what they must do in life and the sins that they are holding back in their life. Assustado, essa não é uma palavra para descrever. Corri para casa rapidamente, contando à minha mãe que um homem falou comigo de uma árvore. Bem, ela achou que eu estava nervoso. Ela me colocou na cama. Mas, a partir daí, as visões começaram a vir. E quando isso acontece comigo, produz uma visão. Sou capaz de dizer às pessoas o que há de errado com elas, o que devem fazer na vida e os pecados que estão reprimindo. Mas aqui, meu povo, as coisas se complicam, pois em 1960 ele muda o relato. Diz que a primeira visão aconteceu quando tinha cerca de 2 anos de idade. And that angel of God at 5 o'clock in the morning, April the 6th, 1909, at 5 o'clock in the morning, come right in and stood over that little bed where I was laying. E aquele anjo de Deus, às 5 horas da manhã, no dia 6 de abril de 1909, às 5 horas da manhã,
Entrou e ficou de pé sobre aquela pequena cama onde eu estava deitado. And from when I was about 2 years old, the first vision come. From that it's come on and on and on and on, and I'm 51 years old now. E quando eu tinha uns 2 anos de idade, a primeira visão veio, e daí em diante, continuou, e continuou, e continuou. E agora estou com 51 anos. Outro ponto interessante é que aquilo que era para ser um evento tão importante não é completamente vivo na memória de William Branham, pois o local da visão também varia. Antes foi no ventre da mãe, mas agora é num imponente álamo. And the home. Aos 7 anos de idade, nos mudamos de Kentucky para Indiana, um pouco mais acima na estrada de onde moramos agora. Naquela época, pegávamos água de um poço em algum quarteirão da cidade, eu acho, atrás da antiga casa de campo. Em uma bela tarde de setembro, enquanto voltávamos da bomba d'água com um pouco de água, havia um imponente álamo a meio caminho entre a bomba e a casa. Assustado, essa não é uma palavra para descrever. Corri para casa rapidamente, contando à minha mãe que um homem falou comigo de uma árvore. Bem, ela achou que eu estava nervoso. Ela me colocou na cama. Mas, a partir daí, as visões começaram a vir. E quando isso acontece comigo, produz uma visão. Pois é defensores e opositores. Uma hora é no ventre da mãe, outra hora em uma árvore. Só que não é só isso. 3 anos antes, ele pregou em um sermão que o redemoinho apareceu não em uma árvore, mas em uma moita. Now, as soon as I looked at it, I said, that's it. Before I seen it, my mother was the first one to see it come in the room when I was a baby. About a half hour after I was born, maybe not so long. Agora, assim que olhei para aquilo, eu disse, é isso. Viu? Antes que eu visse, minha mãe foi a primeira a vê-lo entrar no quarto quando eu era bebê, cerca de meia hora depois de eu nascer. Talvez não tanto tempo. The next time I seen it, it was a whirlwind in the bush going. And it spoke to me. I was 7 years old, said never smoke, chew, drink, or defile your body in any way. That'll be a work for you to do when you get older. Na próxima vez que o vi, era um redemoinho em um arbusto dizendo, Will, e ele falou comigo. Eu tinha 7 anos. Disse, nunca fume, mastigue, beba ou contamine seu corpo de forma alguma. Haverá uma obra para você fazer quando ficar mais velho. E na mesma mensagem em que ele ouviu a voz na moita, ele também diz que viu o anjo como uma estrela girando à distância. I looked coming right down out of the heavens, out of a place by big as this platform, the blue skies churning like waters. Coming right down out of there came a big thing like a star whirling around one. Coming right down, visible before the eye. Moved right down, looked like a star in a distance. When it got close, it looked like a milling fire of light. Moving right down and sun over where I was. Then went right back up into the heavens again, the waters let up. E eu olhei descendo dos céus de um lugar quase tão grande quanto esta plataforma, onde o céu azul se agitava como água. Vindo de lá surgiu uma coisa grande, como uma estrela, girando, dizendo, Will, descendo visivelmente diante dos olhos. Desceu, parecia uma estrela à distância. Quando se aproximou, parecia um fogo de luz em movimento, descendo e pairando sobre onde eu estava. Então voltou para os céus. As águas se aquietaram. Só que calma. Quando ele resolveu contar a história aos jornais, ele não disse que a visão foi no ventre de sua mãe, e muito menos que a voz apareceu na moita aos 2 anos ou aos 7 anos. No jornal The Daily Chronicle de Colby, Illinois, de 30 de junho de 1947, William Branham não aparece com o nome William, e sim com o nome de seu irmão Henry. Os sermões e orações do reverendo Henry Branham, 38 anos, um bem-apessoado ministro batista livre, atraíram os coxos, mancos e cegos de todas as regiões do país, e até mesmo do sul do Canadá. E no mesmo artigo, Henry Branham, ou melhor, William Branham, diz: Eu tinha 11 anos quando fui chamado pela primeira vez. Ele disse:
Eu estava carregando água e uma árvore falou comigo. Quando eu tinha 14 anos, tentei fumar um cigarro. Um homem com uma longa barba branca e um manto esvoaçante me visitou. Ele me disse para não fumar. Desde então, não toquei mais em um cigarro e eu nunca bebo. William Branham, além de dar idades diferentes a cada vez que conta a história, como aos 2 anos de idade, depois 7 anos e depois 11, ele também dá descrições de locais diferentes, como o ventre de sua mãe, depois uma árvore e depois uma moita. Não é ordem cronológica de aparição do anjo, mas sim seria o fato da primeira aparição do seu anjo em sua vida. Ou seja, um fato mega importante. Como pode se contradizer? Agora, William Branham descreve para a audiência como seria a aparência do anjo, mas percebam como a narrativa vai se mostrando diferente a cada sermão. And he walked and he looked up to me, he looked pathetic to look at him. He looked like he was a man of, well, I just could not picture his characteristics of his character, of his face. He looked like a man that was sympathetic and kind-hearted, but yet he looked like a man if he'd speak. It would be that way. So... E eu olhei e vi seus pés. E quando ele chegou até mim, ele era um homem alto. Ele era corpulento, pesava cerca de 100 quilos, parecia tão natural quanto eu estou aqui. Ele tinha os braços cruzados assim. Primeira vez que o vi naquela forma. Ele caminhou até onde eu estava. Ele olhou para baixo. Ele tinha um rosto liso, cabelos escuros. O cabelo caía até, mais ou menos como o ombro dele. Ele não tinha barba no rosto. Tinha um rosto liso. Em uma de suas reuniões, Branham descreve o anjo, dizendo: ele é um homem maior do que eu. Now you're conscious that something's going on now. And that's it. It's coming from this side as a wave. Our audience, in the name of the Lord, I speak. That picture that you see back there, which is in Washington, D.C., the angel of the Lord, he's just a few feet away from me, standing here to the right side now. Agora vocês estão conscientes de que algo está acontecendo. E é isso. Está vindo deste lado como uma onda. Agora, audiência, em nome do Senhor eu falo. Aquela imagem que vocês veem lá atrás, que está em Washington, D.C., o anjo do Senhor, ele está a poucos metros de mim, de pé aqui, à direita, agora. The man, Lord, you're not. This woman standing here is conscious of that. I want to ask you something, lady. You're probably known amongst this crowd, I don't know you. But you're conscious that something's going on. If that's right, raise your hand. See? It's His presence. Ele é um homem maior do que eu. Esta mulher que está aqui está consciente disso. Quero lhe perguntar uma coisa, senhora. Você provavelmente é conhecida nesta multidão. Eu não a conheço. Mas você está consciente de que algo está acontecendo. Se estiver certo, levante a mão. Viu? É a presença dele. Parece que esse anjo aparecia de formas diferentes para ele. Uma hora estrela, outra hora um homem maior que ele. E agora, um anjo árabe se apresenta a ele com um pano na cabeça. And when I started through the room, there stood a man standing there. He had a towel looked like over his head like this, hanging down. He's kind of a dark-complected looking fellow. Looked like his nose was kind of pushed on the end, or like it's kind of stumped like that. He was standing there looking right at me. I thought he'd been a patient just come in. And I said, "How do you do, sir?" And he was standing right in my road. So I said, "How do you do, sir?" E quando comecei a percorrer o cômodo, havia um homem parado lá. E ele tinha uma toalha, parecia, sobre a cabeça assim, pendurada. Ele é um sujeito com aparência meio escura. Parecia que seu nariz estava gentilmente empurrado na ponta ou como se estivesse gentilmente torcido assim. Ele estava parado lá olhando diretamente para mim. Achei que ele tinha acabado de chegar de ser um paciente. E eu disse, "Como vai, senhor?" E ele estava parado bem na minha rua. Então eu disse,
Como vai, Senhor? And he said, looked up like that and said, Brother Branham, don't go overseas till September. Now, I said, what? Well, look, the man was gone. Now, if that ain't just like the Macedonian call, they went over to see, it's the same angel of the Lord. E ele disse, olhou para cima e disse, Irmão Branham, não vá para o exterior até setembro. Agora eu disse, o quê? Bem, eu olhei e o homem tinha sumido. Agora, se isso não é exatamente como o chamado macedônio, que foi para... É o mesmo anjo do Senhor, viu? Do jeito que ele escreveu, parecia que o anjo era o gênio da lâmpada mágica de Aladim. Mas não para por aí, pois esse anjo era mais que especial. Esse anjo tinha poder de interceder nas orações de Branham. Shall we bow our heads now for prayer? Father, realizing that I'd be afraid to step into this realm now without you would hold my hand. Agora vamos inclinar nossas cabeças para orar. Pai, percebendo que tenho medo de entrar neste reino agora, sem que tu segurasses minha mão. Now my mind is going back to around 2 years ago. In the room that night, that angel of God came walking in there. Agora minha mente está voltando a cerca de 2 anos atrás, quando, naquela noite, no quarto, aquele anjo de Deus entrou e disse, And said, you are been born in this world to take a gift of divine healing to the people. Many will not believe you, yet many will. Tu nasceste neste mundo para levar um dom de cura divina às pessoas. Muitos não acreditarão em ti, mas muitos acreditarão. If you'll be sincere and will get the people to believe you, not even cancer shall stand before your prayer. Se fores sincero e fizeres as pessoas acreditarem em ti, nem mesmo o câncer resistirá à tua oração. Angel of God, I do not see you, but I know that you're standing near. Anjo de Deus, eu não te vejo, mas sei que estás perto. Please, thou knowest my heart and know how I love these people. Por favor, tu conheces meu coração e sabes como amo essas pessoas. Stand by me tonight, and may not one go through without faith. And I know that your words have been true. Fica ao meu lado esta noite, e que ninguém passe sem fé. E eu sei que tuas palavras foram verdadeiras. I took you at your word, for you said you were sent from God. I believed you, and you've stuck by me. You have confirmed the word with signs following. Eu te confiei na tua palavra, pois disseste que foste enviado por Deus. Eu acreditei em ti, e tu permaneceste ao meu lado. Tu confirmaste a palavra com sinais que se seguiram. Now again tonight, on this March the 5th, this Memorial Night, may you stand now and heal everyone. Granted, may every demon be submissive to the name of Jesus Christ. Agora, novamente esta noite, neste dia 5 de março, nesta noite memorial, que tu estejas de pé e cures a todos. Conceda-o, que todo demônio seja submisso ao nome de Jesus Cristo. E aqui, o anjo veio com o propósito de engrandecimento do mensageiro, o que é algo contrário às Escrituras Sagradas. And when the angel of the Lord spoke to me last time speaking, by the way, night before last, I seen him again in the room for the first time for about 6 months. E quando o anjo do Senhor falou comigo, da última vez que falou, aliás, anteontem à noite, eu o vi novamente no quarto pela primeira vez em cerca de 6 meses. But he never spoke to me. He was just standing by the door looking at me when I turned around. And quickly I fell on my face, but when I raised up, he was gone again. Mas ele nunca falou comigo. Ele estava parado perto da porta, olhando para mim quando me virei. Rapidamente caí de bruços, mas quando me levantei, ele havia sumido novamente. Então... But the last time he spoke with me, he told me what I told you last week. At Glendale, Illinois, he told me I was confining too much to work in miracles. Mas da última vez que ele falou comigo, ele me disse o que eu tenho. Disse a vocês na semana passada, em Vandalia, Illinois. Ora,
Ele me disse que eu estava limitando grande parte do trabalho a fazer milagres. And it would come to pass that people would not believe me unless there was miracles performed. That is true. It's got that way people don't feel like they're prayed for. E aconteceria que as pessoas não acreditariam em mim a menos que milagres fossem realizados. E isso é verdade. É assim. As pessoas não sentem que recebem oração. Jesus repreende os que só acreditam mediante sinais. Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. João 4, versículo 48. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Romanos 10, versículo 17. Muitas pessoas acreditam em William Branham porque ele fez sinais e maravilhas, mas isso não justifica a obra dele, até porque os demônios também fazem maravilhas. Agora diz aí nos comentários, o que achou dos anjos que apareceram ao profeta do século XX? Seriam anjos ou apenas uma esquizofrenia por parte dele? Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.